Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e valorizar a cultura da região e revelar talentos, dando oportunidades, principalmente à juventude. Esses são os objetivos do Centro de Cultura inaugurado no município de Trairi, a 137 quilômetros da capital. São mais de 1.400 metros quadrados, com estrutura ideal para exposições, oficinas e apresentações de artes cênicas e de música. O teatro, uma das grandes atrações do equipamento, será palco também para muitas outras manifestações artísticas. As tradicionais artesãs da renda de birro ganharam também espaço. Eu acho muito importante porque aqui estamos representando a nossa cultura, né? O Trairi ele é conhecido como o município da renda do birro, né? Que muitas rendeiras fazem essa arte e nós estamos aqui representando, né? O Olê Rendeiras, né? Ali tem outras associações. Com o nosso trabalho, eu acho que esse centro cultural vai trazer muito desenvolvimento para nós artesãos. O novo espaço do município foi pensado e erguido pela ENGIE, que é referência no mundo todo na geração de energia limpa. O projeto teve o financiamento do Ministério da Cultura por meio de incentivos fiscais da Lei da Cultura e investimento de mais de 6 milhões de reais da ENGIE Brasil Energia e parceiros. Locais como esse também existem em outros 5 municípios do país, onde a empresa tem atuação. Esses equipamentos são espetaculares para a nossa relação com as comunidades, mas é uma coisa que nos traz um orgulho e um sentimento tão positivo, uma paixão tão grande, porque, na verdade, eles propiciam a transformação de uma comunidade, a oportunidade e a transformação de vida de pessoas. E vocês vão ver, daqui a 10 anos, eventualmente, uma criança que veio para cá fazer uma oficina de dança, uma oficina de teatro, fazendo uma carreira profissional. Isso é muito gratificante para nós. A abertura do Centro Cultural fortalece uma relação que já existe entre a ENGIE e a cidade de Trairi. A empresa chegou há uma década e trouxe novos empregos, capacitações e despertou uma outra consciência socioambiental e também novas práticas na região. O conjunto eólico de Trairi gera energia para o Sistema Integrado Nacional e possui 86 aerogeradores, totalizando 212,6 megawatts de capacidade instalada. Além de levar conhecimento sobre as energias renováveis, a companhia tem, por exemplo, um projeto de formação de recicladores. A gente mostrou que a gente veio para contribuir, para somar, e aí esse equipamento aqui vai dar a essa comunidade a possibilidade e a oportunidade de viver o lúdico, de ter acesso a muita coisa, que é uma retribuição nossa para o carinho todo que a gente recebeu. Um dos símbolos da arte de Trairi e mestre da cultura reconhecido em todo o estado por construir e manipular bonecos, o calungueiro Chico Bento gostou do que viu. Eu estou achando muito feliz, é uma riqueza para o país, para o município do Trairi, para o país todo, né? Para o município do Trairi, o estado do Ceará também, todo trairiense, uma riqueza dessa, é novidade, leva o Trairi para frente, para a cultura, e uma coisa tão maravilhosa dessa, parece um castelo de um reinado encantado. A gente fala agora de saúde. Você sabe o que é pielonefrite? Sabe como identificar? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o urologista Bruno Castelo. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Olá, Lari, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Vamos lá. Tudo jóia. Pois é, a gente tem aí a Preta Gil, não foi? Ela foi diagnosticada, assustou um pouco os fãs, depois falou que estava tudo bem. Como nesse caso, assim, do dela e dos outros casos, né? Como é que a gente identifica e, antes de tudo, o que significa a pielonefrite? Perfeito. A pielonefrite é nada mais do que uma infecção urinária, que muitas vezes a gente já conhece, né? Aquela inflamação que dá na bexiga, mas que na realidade ela subiu até os rins.
Então, é uma infecção urinária que está acometendo os rins. E isso faz ela ter um quadro bem mais, né, importante, de até gravidade maior. E aí, nesse caso, o que que significa ter pielonefrite? Todo mundo pode ter? Existe uma fase da vida que acontece? Todo mundo pode ter, né? E ela é mais comum em pessoas que têm algum fator de risco, que seria principalmente alguma obstrução do trato urinário. Então, você pode ter pielonefrite em qualquer fase da vida. Qualquer infecção urinária simples pode subir e acometer os rins, o que, por definição, já seria uma pielonefrite. Mas em quem tem algum fator de risco, por exemplo, a pedra no rim, quem tem, no caso da Preta Gil, inclusive, ela, por conta da radioterapia, ela tinha um ureter, que é um caninho que comunica o rim com a bexiga, um pouco mais fibrosado. Isso faz com que ela tenha uma obstrução parcial no trato urinário. Então, sem dúvida, foi um fator de risco no caso dela. Doutor, e no caso, isso significa uma pessoa que não bebe muita água? Eu me lembro que quando ela falou aos fãs, né, ela disse assim, olha, bebam água. Isso tem a ver da pessoa não ingerir muita água? Ela pode também ter esse caso? Tem muito a ver, né? Água, a gente diz que água é vida, né? Então, pessoas que não têm o hábito de beber pouca água e, consequentemente, demorar muito a ir no banheiro, segurar muito a urina, produzir pouca urina, tende a ter uma urina que fica ali mais velha e mais concentrada. Isso é um fator de risco para ter uma infecção urinária simples, aquelas que mulheres muitas têm ao longo da vida. Toda infecção urinária simples pode virar uma pielonefrite, que seria quando essa infecção acomete os rins. Então, a água é, sem dúvida, o principal hábito de prevenção de infecção urinária, tanto de infecção urinária simples, que é a cistite, que é a infecção da bexiga, como essa infecção mais grave, que é a que a Preta Gil teve agora, que é a pielonefrite. Doutor Bruno, e lembrando, é água mesmo, não é essa água de trend aí de TikTok não, né? Porque a gente está vendo muitos jovens fazendo trends com uma possível água, né? Que coloca um sachêzinho, bota um pouquinho só de água e vira, parece que é água colorida, com glitter. É água, né? Isso é uma coisa muito importante, porque, na realidade, água, né? E claro que líquidos naturais de maneira geral. Por exemplo, água de coco, um suco natural de fruta, eventualmente um chá. Muitos chás também eles ajudam a hidratar. Ao contrário da maioria dos líquidos artificiais. Aí o maior exemplo é refrigerante, mas mesmo o suco de caixinha, esses líquidos artificiais, de maneira geral, eles têm uma quantidade de sódio muito alta. Então, ao contrário do que se imaginaria, que você estaria se hidratando mais, na realidade, o sódio é tão alto desses líquidos que o efeito é até o inverso. No caso de um problema que muitas vezes também está associado à pielonefrite, que são as pedras nos rins, até no caso da Preta Gil foi uma das principais hipóteses, no caso dela inicial, que seria uma pedra no rim. É um caso muito comum de que o refrigerante e líquidos artificiais pioram muito. Então, a gente sempre tem que reforçar que seria água mesmo, né? Ou líquidos naturais. A maioria dos líquidos artificiais ele tem um efeito contrário. Pois é, e aí a gente vê muito a gente se preocupa com essas trends que inventam, né, de redes sociais, porque muitas vezes é tão fácil, né, você tomar água, se hidratar, né, é algo que é tão simples e meio que a gente vê essas trends sem nem comprovação científica, né, sem nem tampouco preocupação com essa juventude, porque nosso corpo, né, o nosso bem maior aqui, e a turma a gente pensa, não posso tomar, não acontece nada agora. Tem que ter um perigo, tem que ter um cuidado com isso, né? Eu sempre digo que a gente tem que... hoje em dia, na geração da informação, a gente tem acesso a muita informação, mas a gente sempre tem que ter um ar de desconfiança em tudo que a gente está vendo, né? Principalmente coisas novas, que não tinham até pouco tempo atrás, não existia e agora está todo mundo falando. Então tem que ter um ar de desconfiança, porque muitas vezes não é tão isento de riscos assim, né? E no caso da água, né, a água é
que é a intervenção mais simples, fácil, barata que você pode fazer e promover saúde em vários âmbitos da saúde, principalmente em relação à saúde dos rins, né? Eu brinco com meus pacientes aqui que a água tem que ser encarada como um remédio. Ah, mas eu não estou com sede. Paciência, né? A água, você tem que se hidratar bem, o corpo tem que ficar sempre bem hidratado, né? Uma pessoa que está sempre desidratada, o corpo certamente não vai funcionar da mesma forma. E no caso da minha especialidade, que a gente trata da saúde do trato urinário, aí isso é mais importante, né? Então, o corpo tem que estar sempre bem hidratado. Uma dica prática de perceber isso é pela cor do xixi. Quando a urina está aquele amarelo escuro, mais concentrado, quer dizer que você está desidratado. A cor correta da urina, né, do xixi, é ficar aquele amarelo clarinho, quase transparente, praticamente transparente. Isso quer dizer que você está bem hidratado. Então é uma regra fácil para você perceber no dia a dia se está bebendo pouca água ou não. Pois é, a gente tem muito essa ideia, né? De, não estou com sede, não vou beber água agora, né? Acho que, pelo contrário, a sede é o alerta, não é isso, doutor? De que a pessoa realmente está desidratando, é isso? Exatamente. Se você está com muita sede, quer dizer que já passou do ponto, né? E tem um outro ponto também. A gente sabe, isso é conhecido, com o envelhecimento, nós vamos sentindo menos sede. Então, pacientes idosos, eles estão sempre em sede. E não quer dizer que eles não estejam desidratados, muito pelo contrário, a desidratação ela é muito mais importante nos extremos da vida, né? Tanto nas crianças como nos idosos. E é um tipo de paciente que não sente sede, então a sede não deve ser o parâmetro para definir se você deve ou não deve beber água. Cada pessoa tem ali a quantidade ideal de água que deve beber por dia, claro que isso depende do peso, da idade, de outros problemas de saúde, mas um número mágico para não errar seria 2 litros, né? Algumas pessoas, dependendo da profissão e da ocupação, até bem mais que isso, mas a sede não é um bom parâmetro para se guiar em relação à ingestão de água. Quais são os sinais que o corpo dá, além dessa sede, né, para a pessoa que está começando a desidratação, processo de desidratação? Quando é que o rim começa a reclamar? Esse é um problema, né? Normalmente o corpo não dá tantos sinais até que já haja um problema. Então, o principal ponto é a nossa consciência de que tem que estar sempre hidratado, porque você depois, se passar desse ponto, você já pode ter problemas de função do rim, problemas de infecção urinária e vários outros, né, em relação à desidratação. Mas o mais fácil que eu posso orientar aqui seria realmente a cor da urina. É um que a gente consegue perceber assim, de forma mais nítida. Os outros sinais são mais discretos, que seria a turgência das mucosas, né, da boca, do fundo do olho, ver se está assim, realmente com a mucosa bem turva, mas isso é mais difícil para uma pessoa reconhecer. A cor do xixi certamente é o mais fácil de perceber. E aí, nesse sentido, a gente falando agora com relação aos isotônicos, né? A gente vê muita gente fazendo atividade física, o que é muito bom, né? E aí, nesse caso, a pessoa, não vou beber água, vou tomar isotônico para repor os sais. Até quando a gente pode utilizar, né, de forma saudável para não sobrecarregar os rins nesse caso? Isso é um equilíbrio, né? A vida a gente não pode ser extremista. Os isotônicos têm um papel fundamental, principalmente em atletas, né? Agora a gente vê que está, felizmente, uma moda boa que a gente está tendo, muita gente fazendo atividade física, muita gente correndo, corridas de ruas, bicicletas. Então, os isotônicos são extraordinários para repor os sais, né, restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico após um esforço extenso, né? Então, não tem nenhum problema depois de uma corrida você tomar ali uma garrafinha de 500 ml de isotônico, isso é muito saudável. E óbvio que depois você vai beber mais água também, e tá tudo certo. O que não pode acontecer é pessoas que simplesmente querem substituir a água por isotônico. Então, em vez de tomar os 2 litros de água, tomam os 2 litros de isotônico. Aí você não está repondo sais.
você está suplementando. Então, porque a carga de hidroeletrolítica vai ser muito maior do que a que você perdeu, né? Então, o bom senso eu acho que é imperativo aqui. Você fez um exercício físico intenso, né? Suou bastante, pode tomar uma garrafinha do isotônico da sua preferência, não tem nenhum problema nisso, depois compensa bebendo ainda mais água, mas não é para ficar substituir água por isotônico, porque você vai ter também outros problemas. Doutor Bruno, com relação aos energéticos, né? A gente vê aí muita mistura de energético com bebida alcoólica. No que isso pode acarretar com a disfunção dos rins nesse sentido, do corpo como um todo também, mas dos rins em especial? Os energéticos, eles especialmente não tem tanta influência negativa para os rins como tem para o coração, né? Então, esses energéticos mais comuns, eles estão muito ricos em cafeína e taurina, né? Que são estimulantes. Eles aumentam a frequência do coração e para algumas pessoas não vão sentir muita coisa, só ficar mais ligado. Algumas pessoas que já têm uma tendência podem ter palpitação, sensação ruim de ver o coração, sentir o coração batendo mais forte. E quem já tem algum grau de arritmia pode ter essa arritmia descompensada com o uso, né, exagerado desses energéticos. Então, no caso dos energéticos, o coração pode sofrer até mais do que o rim, você pode descompensar uma função ali de cardíaca que estaria avistada, está controlada com o excesso dessas refrigerantes, bebidas, né, por conta da dose alta de cafeína e de taurina. O mesmo poderia acontecer, inclusive, com o café que a gente toma, mas é muito mais difícil alguém tomar assim, uma quantidade tão alta de café, principalmente no curto espaço de tempo, quando você tem em concentração em algumas bebidas energéticas. Tá joia, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer falar com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Tá joia, muito obrigada. E agora a gente vai em intervalo. Volta em instantes com mais destaques. E no mês passado, representantes dos governos do Brasil e da China realizaram aqui em Fortaleza um encontro para discutir oportunidades entre os dois países. Sobre o assunto, eu conversei com o advogado Igor Gonçalves. Igor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Alain. Falando desse momento de encontro, né, de parceria, de estreitar os laços, né, entre Brasil e China, o que a gente vê de potencialidades nesse sentido que seja benéfico, né, que seja bom, produtivo para os dois países? Bom, o Ceará e a China, né, eles conseguem explorar sinergias e interesses muito semelhantes, digamos assim, né? Então, a China, enquanto uma grande potência econômica mundial, ela sempre tem que estar próxima do nosso radar, sobretudo quando a gente fala em processos de internacionalização. E essa é uma pauta extremamente estratégica aqui para o nosso estado, né, vendo aqui os mercados que a gente tem a ambição de conseguir desenvolver. Então, se nós falarmos, por exemplo, de energias renováveis, que o Ceará ele tem um protagonismo histórico, né, dentro desse setor, a China, hoje em dia, ela é a maior produtora, exportadora de equipamentos para painéis solares. Então, isso é algo que a gente não tem como escapar, digamos assim. Essa proximidade ela é absolutamente relevante se a gente considerar toda essa estratégia e esse objetivo mesmo de inserir o Ceará dentro de um contexto de negócios internacionais e aproveitar as vantagens competitivas que a China pode estabelecer, inclusive, né, na venda de produtos deles para o mercado cearense. Pois é, nessa ótica aí das energias renováveis, a gente vê o Ceará também muito em alta, né, com a localização privilegiada, né, os nossos ventos, o nosso sol, né, que ajuda demais. E é um olhar atento que a China tem sobre isso também, é isso? Sem dúvida. A China ela tem uma característica de posicionamento de mercado, né, a nível global muito ostensiva. Então, ela tende a ir para onde os investimentos, para os setores em que os investimentos eles têm essa tendência de se encaminhar. E hoje em dia, a pauta de energia ela é extremamente relevante a um nível de comunidade internacional mesmo.
E o Ceará, ele tem um destaque, né? Ele está sobre os olhares do mundo por todas as questões que nós temos aqui de complementaridade, né, de estações, tanto de sol como de vento, enfim. Nós temos reunidos aqui condições geográficas e climatológicas que favorecem muito o desenvolvimento desse mercado, tanto de geração eólica e solar, como até do nosso projeto de criação do hub de hidrogênio, né, que é aí uma nova promessa que agrega esse selo de sustentabilidade que é tão exigido hoje em dia em mercados exteriores, que tem um nível maior de maturidade até para esse tipo de questão. Então, a China ela não deixa isso passar despercebido. E a gente tem visto cada vez mais uma procura aqui no Ceará de uma aproximação dos nossos mercados. Igor, e para falar em investimento, né, quando a gente fala em investimento, e sobretudo nessa área de energia renovável, a gente fala também com relação à geração de empregos, capacitação de mão de obra, né? É necessário ter esse olhar também, né? Sem dúvida, né? Quando a gente fala de um setor novo, e apesar do Ceará, né, ele ter esse histórico nas energias, né, eólica e no solar, o nosso foco agora está muito voltado para o hidrogênio verde, que é um mercado em ascensão e em desenvolvimento no mundo inteiro. Está todo mundo mais ou menos na mesma página, tentando desenvolver arcabouços regulatórios, tentando desenvolver tecnologias, tentando fazer com que isso aconteça, né, considerando todos os aspectos de vantagem ambiental e climatológica, enfim, que o hidrogênio verde ele pode ajudar a mitigar em relação às mudanças climáticas no mundo e à descarbonização. Então, quando a gente está diante de um mercado novo, toda essa parte de cooperação internacional para desenvolvimento de tecnologias, né, para formação e capacitação de mão de obra, é extremamente válida e necessário. O Brasil ele tem, inclusive, até uma legislação protecionista nesse aspecto, sobre a perspectiva imigratória. Existem algumas regras com relação à quantidade de mão de obra estrangeira que você pode contratar, alguns tipos de visto, por exemplo, eles têm um viés duplo, que o estrangeiro vem para desenvolver as atividades, mas também precisa desenvolver um plano de treinamento para a mão de obra local. A gente já viu isso aqui outras vezes, de outros mercados que a gente não tinha essa expertise, como na questão da siderurgia, e devemos passar por isso novamente, agora com o hidrogênio verde. Pois é, Igor, e falando sobre essas óticas, né, existem variáveis que podem fazer com que a China recue nesse sentido? O que a gente tem que ter de olho nisso? Olha, Elaine, a China não é um país que costuma recuar se ela entender que existem vantagens, sobretudo econômicas e financeiras. Até o momento, o desenvolvimento do setor de energias renováveis no Ceará, inclusive com a possibilidade de nós termos as energias offshore, né? Essa é a tendência dessa aproximação tende a se incrementar cada vez mais, tá? Não consigo vislumbrar uma possibilidade de recuo. Isso seria um revés que, por enquanto, não está aqui na nossa mesa. E a gente fala agora sobre a ação Pacto pelo PECEM, que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e também social por meio de iniciativas que impulsionam a comercialização e exportação de hidrogênio verde, dentre outros assuntos. A iniciativa conta com a participação de diversas empresas que atuam no PECEM e a Unilink é uma delas. Sobre esse assunto eu converso com o Adilson Banega, que é diretor comercial da Unilink. Obrigada pela sua presença, Adilson. Eu que agradeço aí poder estar participando aqui, é uma honra poder estar falando desse projeto. É um projeto muito bacana, principalmente quando você foca aí no desenvolvimento econômico sustentável, que a gente não pode ignorar, temos que continuar trabalhando em cima disso. E essa parceria, porque envolve dezenas e dezenas de empresas, da comunidade até um pouco fora dela, da participação do governo estadual e municipal e também das comunidades locais, né? Então, quer dizer, o resultado dessa união, dessa dedicação do desenvolvimento de cada um será benéfico não só para si próprio, para quem está exercendo alguma atividade, mas também porque provoca um efeito dominó, porque as melhorias são para todos, né? Porque todos estão conectados neste pacto. E é assim que eu vejo.
até comparo, tipo, mais ou menos assim, a lei do mosqueteiro, né? Um por todos e todos por um. Pois é, e aí É um efeito cadeia. E aí, nesse trabalho que vocês estão realizando, quais são os pontos mais observados, discutidos, de melhorias, de comemoração também, né, de avanços? Veja bem, nós trabalhamos, a Unilink é operadora portuária, e também pelo rodoviário, também somos transportador rodoviário. Então, nas duas vertentes, aí, nas duas atividades econômicas, a gente dá a nossa colaboração aí para o desenvolvimento econômico do Estado. Mas, precisamente, sobre o porto em si, o porto ele vem gradativamente, ele vem crescendo nos últimos anos. Se bater uma foto do porto de 10 anos atrás, uma foto do porto hoje, nossa, fica nítido aí todas as evoluções do porto em matéria de quantidade de berços de atracação, de aumento de área de armazenagem. E a Unilink, como operadora, ela tem um delta aí de participação, porque a gente também tem que acompanhar com o crescimento do porto, senão a gente não promove esse efeito dominó, né? Ou seja, o operador portuário, ele atrai movimentações e o porto, ele abre condições para a gente tá fazendo essas demandas, né? Então, a Unilink, por exemplo, acabou de trazer mais um guindaste portuário, integrando a nossa frota de equipamentos. Nós temos mais de 50 equipamentos internados dentro do porto para realizar os demais diversos serviços lá que a gente atua. E esse guindaste entrou em operação tem praticamente 2 meses e tem dado certo. É gratificante poder verificar. E ser portuário, você sempre tem que estar na linha de frente do investimento, porque até você adquirir o bem, conseguir ele ser fabricado lá fora, trazer no trajeto marítimo, a gente tem um delay aí mais ou menos de 6 a 10 meses aí para você receber o equipamento. Então, você tem que ter uma visão tipo de surfista, você tem que sair dando abraçada antes da onda para poder pegar essa onda e surfar nela. Então, a gente tem que ter essa visão de longo alcance, o empresário tem que ter uma visão legal para poder investir no tempo certo. Pois é, você falando aí do PECEM, né? A gente em 10 anos, quanta coisa mudou, né? É outro PECEM, né? Tanto de se chegar como de se ver funcionando, né? Tudo aquilo o grandioso, de forma que já se pensava há 10 anos atrás, né? Como é que seria hoje. Exatamente. Né? E hoje a gente vendo o que tem... E tem muito mais ainda para acontecer. Pois é, e aí tem espaço de sobra lá também, né? Como é que tem sido, acredito assim, de 10 anos para cá as coisas avançaram, mas hoje a velocidade ela é muito mais alta, né? Mais forte, digamos assim, né? Ela é muito mais rápida mesmo, né? São coisas de meses, é isso, né? De avanços. E como é que é conseguir, né? Você falou bem desse olhar mais para frente, né? Como é conseguir chegar e acertar, digamos, acertar o que pode vir pela frente? Você tem que estar bem antenado, bem assim, o Porto mantém essa comunicação com os seus operadores, então a gente vai compondo a mesa de negociação. É claro que a gente sabe que demanda de estudos de todas as partes. Nós temos um projeto de offshore eólico que pode estar acontecendo também no Porto do Pecém, porque estrategicamente, geograficamente, o porto está bem instalado, ele tem um calado natural aí de média de 15 metros, e geograficamente aqui ele atende bem aqui a região, e tem uma demanda bem legal sendo negociada de offshore eólico. São equipamentos eólicos que vão ficar sobre o mar, e eles são super pesados, então a gente vai ter que melhorar a estrutura do porto para poder receber novos maquinários, nós vamos ter que adquirir para poder fazer tais movimentações. Tem o projeto Hidrogênio Verde aí, que a Fortescue está trazendo aí, e que a gente também vai estar aí vai dar uma colaboração aí no dia a dia dessas operações. Tem muita coisa para acontecer, nós já estamos com a ZPE 2 aí também sendo inaugurada, e está aguardando aí um projeto de alfandegamento. Muita coisa para acontecer, e que o Estado já está se preparando, o Porto já está se preparando, justamente para poder atender essa demanda.
Pois é, Adilson, com relação ao Pacto pelo PC, a participação de vocês também, né? Como é que vocês estão avaliando essa junção, essa união de várias mãos, né, em torno de melhorias para a comunidade também, para o desenvolvimento, né, para o Estado como um todo? Como é que tem sido esse trabalho conjunto? Pois é aí onde entra a sustentabilidade do negócio. Você crescer, você sempre tem que estar com a sua mão de obra bem demandada e bem ofertada. Então, eu acho que, pelo fato do porto estar a 60 quilômetros da capital, isso acaba até fazendo uma distribuição mais interessante, economicamente falando, porque você acaba atendendo a população local. Nós temos duas cidades vizinhas lá, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Basicamente, é o nosso centro de fornecimento de mão de obra. Então, eu acho que o mais importante aí, a gente sempre está pensando na sustentabilidade, é pensar na mão de obra qualificada. Então, a gente tem que ficar aí cuidando desses jovens que estão começando, que estão ingressando agora, já dando um preparo educacional para eles e tecnológico, porque não basta só você se formar em segundo grau, em universidade, e também não ter uma qualificação técnica, porque lá no porto você não pode, pela periculosidade das movimentações, é bom que a pessoa já entre lá mais ou menos treinada. Então, a gente procura fazer isso daí dentro do possível, mas a participação das prefeituras de Caucaia, de São Gonçalo, na formação dessas pessoas, já é muito importante. E nessa questão do trabalho de vocês, vocês não só atuam no porto do Pecém, né, mas também aqui em Fortaleza, não é isso? Pelo porto do Mucuripe, nós atendemos também, somos operadores portuários, mas nós também temos uma grande participação na transferência do rodoviário, porque a Unilink, como operadora, ela consegue até dar um atendimento 100% na logística de um cliente que está trazendo a sua carga pelo marítimo, porque a gente tanto atende o navio, como também faz o door-to-door da carga. A gente leva a carga ou busca a carga para embarcar, entendeu? Nós temos uma frota própria de 70 caminhões rodoviários super pesados, rodando por todo o Norte e Nordeste. Pois é, e falando desse trabalho de vocês aqui no estado como um todo, como é que tem sido esse ano de 2024? Bom, a Unilink, ela vem também, graças a Deus, ela vem aí nos últimos anos também numa curva ascendente de crescimento. Olhando também a Unilink, como se olha para o Porto, por exemplo, uma fotografia da Unilink de 10 anos atrás, uma fotografia da Unilink hoje, graças a Deus a gente vem crescendo muito aí, com esse olhar de longo prazo que a gente tem, porque, de novo, para você acompanhar a evolução das coisas, você tem que ter uma visão de longo alcance, porque se você não investe com antecedência, você não consegue realizar as coisas que acontecem, né? As movimentações. Você tem que estar já com o equipamento adequado para poder receber, porque se você não tiver com o equipamento adequado, você perde. É a história do surfista, você perde a onda se você não sair nadando na frente da onda antes para poder surfar nela, entendeu? Você já tem que estar com o equipamento para poder bem atender os clientes. E para isso você tem que ter essa visão, tem que estar bem sintonizado com o CIP para ir acompanhando as tendências das oportunidades que estão surgindo, e também com os próprios clientes nossos também, para a gente verificar as necessidades, as demandas deles, para a gente também sair investindo junto. Porque 100% dos nossos equipamentos são importados, não tem fabricação nacional. Então, você tem que fazer o pedido com antecedência aí de 6 a 7 meses para poder receber e poder atender esse cliente que vai vir com a sua demanda, entendeu? Então, você tem que ter essa conexão com o porto. Você tem que estar bem antenado com ele para ir acompanhando as tendências que estão para vir, senão você perde a onda. Tá, joia. Pois muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, prazer aí. Um abraço para todos. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o
Instituto Winds for Future apresentou os resultados do Kite for the Ocean 2023-2024, que reuniu kitesurfistas de 35 países que velejaram mais de 81 mil quilômetros em prol do oceano. A ação recolheu mais de 85 toneladas de lixo em ambientes costeiros entre os dias 25 de agosto de 2023 e 24 de maio de 2024, envolvendo a sociedade, governos e empresas. Durante o evento de premiação, foi realizada a entrega de certificados a representantes de entidades participantes, como a Secretaria de Turismo do Ceará, a Prefeitura Municipal de Caucaia, a Care Energy, a Prefeitura Municipal de Aquiraz, dentre outros. Durante a janela de veleiro de 25 de agosto a 24 de setembro de 2023, kitesurfistas de 34 nacionalidades velejaram um total de 81 mil quilômetros, o equivalente a 2 voltas ao redor da Terra. Cada quilômetro velejado resultou na remoção de 1 quilo de resíduos de ambientes costeiros, inclusive rios e mangues. E a gente fala agora sobre economia e como realizar o planejamento financeiro na família. Você sabe como equilibrar esses pratos? Sobre esse assunto eu converso com a educadora financeira Mila Gaudêncio. Mila, muito obrigada pela sua presença. Oi, Elaine, tudo bem com você? Tudo Obrigada jóia. pela oportunidade. Tudo jóia, Mila. Pois é, falando sobre esse equilibrar de pratos aí, né? A gente tentar Sim. fazer essa distribuição, essa organização financeira em casa é tão complicado, né? Porque ninguém ensinou a gente a fazer isso, né? Não foi uma educação desde quando a gente era criancinha, infelizmente, né? Como é que a gente consegue fazer isso agora, atualmente? Bom, acho que o primeiro passo é se conhecer financeiramente, né? Eu chamo esse processo de autoconhecimento financeiro. Então, é importante que antes de você querer entender o seu par, né, na relação, é importante que você se entenda em relação ao dinheiro. Então, se pergunte como é que foi a sua história com o dinheiro, qual foi o primeiro contato que você teve, como que você aprendeu, e por mais que a gente não tenha tido educação financeira de uma forma literal ali, a gente teve ensinamentos, né? Então, a gente viu as pessoas que a gente foi criada falando sobre dinheiro, às vezes brigando sobre dinheiro. Então, é importante esse processo aí de autoconhecimento financeiro, entender a sua história com o dinheiro, para entender quais são os sentimentos que o dinheiro, ele passa em você. E aí, feito isso, é importante que a outra parte da relação também faça esse mesmo processo, porque aí começa-se um diálogo já falando mais do que sobre o dinheiro, falando sobre os sentimentos que o dinheiro causa em cada uma das partes da relação. Então, eu acredito que esse processo de autoconhecimento financeiro e para introduzir a conversa é o primeiro passo. Mila, falando dessa relação que a gente tem com o dinheiro, né? Que sobretudo a população brasileira. Eu lembro muito bem, a gente há um tempinho atrás falar sobre isso, né? Falar sobre o dinheiro, falar sobre educação financeira era algo que não existia, né? Que a gente nem sequer ouvia falar sobre isso. E pedir aquela velha boa quando a gente passava com a mãe no shopping, né? Pedir alguma coisa à mãe, na volta a gente compra. Ou então, por que que a gente não pode ter? Não posso, é muito caro. Enfim, o que seria esse muito caro, né? Por que que não se pode, né? De que forma vem o dinheiro? Como é que ele é administrado? Sobretudo as relações, né, que a gente tem de poder, que a gente sabe, né, infelizmente, o quanto que às vezes o dinheiro fica mais na mão do marido, do esposo, do companheiro, e a mulher não tem esse acesso, ou se tem, é um acesso só limitado, né? Tem toda uma cultura ainda que precisa ser quebrada, né, Mila? Sim, sim. Se a gente for ver, como eu trouxe essa questão do autoconhecimento financeiro, é muito comum a gente ouvir, né, quando ter ouvido como criança algo do tipo, na volta a gente compra, ou não é permitido falar sobre dinheiro, frases prontas como, o dinheiro é a raiz de todo mal e tal. Então, assim, isso vai deixando nas pessoas uma sensação de que o dinheiro é ruim. E aí, quando a gente olha, a gente vai olhar para toda a construção do inconsciente coletivo, numa época que muitas pessoas assistiam novela, tem pessoas que assistem ainda hoje, mas assistiam novela, e se a gente parar para olhar, a gente sempre tinha a pessoa rica da novela como a vilã,
E a mocinha ela era sempre a pessoa mais pobre, ela sempre era a pessoa mais humilde. Então, isso ficou aí, criou-se um cenário no inconsciente coletivo de que as pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. São pessoas que são vilãs, né? São as grandes vilãs e tal. Então, é importante entender como isso também foi construído e foi imposto de uma certa forma para a sociedade, né? Então, se você vê o dinheiro como algo ruim, se você acha que o dinheiro ele traz esse aspecto de que se você for uma pessoa com dinheiro, você vai fazer o mal para as pessoas, inconscientemente você rejeita o dinheiro. Você está dizendo que você não quer lidar com isso, né? Quando você traz os dados, né, do tipo, muitas vezes o dinheiro ele fica na mão do marido e tal. Isso acontece ainda bastante, mas eu gosto da gente não padronizar essas coisas, porque o que acontece? A gente tem várias relações hoje que são homoafetivas, né? Então, nesse caso aí, a gente não teria esse padrão. A gente tem também esse tabu que fala sobre dinheiro, sobre a mulher e a relação com o dinheiro, que normalmente o homem quem cuida e tal. Existem alguns dados históricos, inclusive, né? Se a gente for olhar o Código Civil do Brasil, até 1962, a mulher ela não podia ter conta em banco, ela não podia trabalhar sem autorização do marido. Então, isso acaba refletindo um pouco sobre a questão financeira, mas é importante também a gente analisar um recorte. Por quê? Quando a gente olha para o recorte racial, a gente não consegue trazer esse parâmetro de que a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido. Né? Então, a mulher negra sempre trabalhou, né? A gente vem de um sistema de escravidão. Então, eu acho que um ponto importante quando a gente fala sobre dinheiro, em relação com dinheiro, é que não existe um padrão, né? Existe, sim, um normativo, mas não necessariamente é um padrão. Então, eu gosto bastante de considerar todas as intersecções e todas as particularidades. É verdade. Aqui no Nordeste, aqui no estado do Ceará, é muito forte essa questão com relação eu falei do marido, porque aqui é muito forte essa questão do olhar disso, né? Da mulher ainda não ter acesso em determinados locais, né? E às vezes até é limitado, né? Esse acesso. Infelizmente, a gente queria que não fosse assim, né? Mas em questões de casais homem e mulher, que eu estou falando nesse caso, infelizmente a realidade aqui no estado do Ceará ainda tem isso, não existe isso, o que a gente lamenta bastante. Para além dessas discussões, assim, falar sobre que dinheiro não traz felicidade também é algo que a gente bateu na cabeça há muito tempo e meio que até hoje, né, a gente fala assim, poxa, dinheiro não traz felicidade, como se a gente tivesse assim, poxa, mas se eu tivesse, né, o meu boleto pago, se eu tiver um dinheiro a mais reservado para o meu passeio com a minha família, isso não é felicidade também? É a que se pensar, né? Com certeza, com certeza. E já tem estudos, inclusive, que mostram que a falta de dinheiro, ela causa falta de foco, falta de concentração no trabalho, ansiedade, insônia. Então, quando a gente olha para a ponta do iceberg, a gente vê o quê? Boletos não pagos, dívidas, juros, só que embaixo disso, né, abaixo ali, a gente está vendo a ponta do iceberg, e na parte de baixo, a gente tem todas essas questões emocionais que, se a gente for investigar, elas são causadas aí pela falta de grana, muitas vezes. Então, eu acho que normalmente, acho que quem inventou essa frase de que dinheiro não traz felicidade, deve estar com muito dinheiro na conta. Com toda certeza, para não ter que dividir, né? E aí mostra mais uma problemática que é esse abismo social que a gente tem, né? Da desigualdade. Sim. De tentar colocar na cabeça de quem não tem que o dinheiro é maléfico, né? Como você falou, das vilãs, né? Que não tenha não, porque você vai ser ruim, né? E até a gente acabar tendo medo, né? Se, poxa, estou ganhando dinheiro, poxa, né? Opa, né? E aí tá alguma coisa errada, pela nossa história, né? Pela nossa vivência. E nesse olhar de educação financeira, né? A gente conversar com os filhos de uma geração que não teve isso, né? A gente não teve essa conversa com os nossos pais, né? Não teve uma conversa, a própria informação que do entorno a gente não teve essa informação, né? A gente tem hoje muito mais fácil.
a turma do offline, no caso, meu caso aqui, né? Que a gente teve a infância offline, a adolescência offline, e agora tem essa possibilidade, né? Como é que a gente consegue conversar com os nossos filhos, passar adiante essa educação financeira, que é sim importante? Sim, eu também tive uma infância no offline, né? Então, na década de 80, eu nasci em 85. Então, a gente realmente não teve o acesso à informação. Hoje em dia, tem muita informação disponível, mas ainda assim é importante conversar dentro de casa, né? Eu acredito que a gente já falou mais de uma vez sobre isso, de na volta a gente compra. Hoje a gente visualiza, tem até um estudo feito pelo Nubank, que eu fui até especialista desse estudo e tal, que ele fala sobre desmotivação financeira e ele traz essa questão, né, sobre a volta, na volta a gente compra. E o quanto de pessoas adultas hoje têm vontade, de alguma forma, suprir uma coisa que ela não conseguiu ter na infância. Então, eu acredito que a transparência é um ponto importante. Esse na volta a gente compra, ele é de verdade? Se ele não é de verdade, não fala que não, que a gente não tem condição de comprar agora e tal, não dá para comprar agora, para não ser alimentado esse sentimento de escassez, sabe? Porque hoje eu já atendi várias pessoas que acabam comprando coisas em excesso para as crianças, porque sempre se colocam no lugar de, eu não pude ter, então eu vou dar de tudo para o meu filho. Não significa que não é para dar, mas é entender de onde vem essa vontade. Você está querendo suprir algo que você não teve, refletindo para a criança. Então, a transparência, falar sobre o valor das coisas, né? Então, hoje em dia, as crianças mal têm acesso, a gente não tem tanto dinheiro, né? O dinheiro virou um negócio de plástico, o QR Code, então a gente não tem acesso ao dinheiro. Então, assim, quando a criança está começando a entender, começa a pedir as coisas, e ela já, sabe, está se alfabetizando, sabe contar, está começando a contar, eu falo assim, pega carocinho de feijão, sabe? E fala, olha, você quer essa caneta aqui? A gente vai precisar de 10 carocinhos de feijão para comprar essa caneta. Já essa boneca, conta até 100 carocinhos de feijão para a criança começar a entender sobre quantidade também, né? Porque é muito comum falar, minha mãe passa cartão, né? Passa no cartão, passa no Pix, tá? Mas o que precisa ser feito? Outra coisa também, hoje, né, no trabalho, então, às vezes, pai e mãe trabalham bastante e tal, então, como é que fala para a criança? Fala, olha, esse tempo que eu estou trabalhando, esse é o tempo que eu utilizo para poder comprar as coisas para gente, e para comprar essa televisão que você está assistindo, seu desenho, para você comprar esse caderno, para comprar essa boneca. Então, dizer sobre o dinheiro, ele vem dos trabalhos, sabe? Então, acho que essas são uma das formas, e sonhar junto. Então, eu gosto muito de quadro dos sonhos, de fazer desenhos. Então, assim, vamos desenhar o que você quer, vamos desenhar viagem em família. Então, a gente vai viajar 10 vezes. Vamos desenhar o que a gente vai fazer nessa viagem, vamos desenhar a praia que a gente vai, vamos desenhar o parque de diversões que a gente vai. E aí, e mostrando para a criança, do tipo, olha, isso que a gente vai comprar agora, a gente vai deixar de fazer brincadeira aqui na viagem. Não quer essa troca? Então, acho que tem várias formas leves de falar sobre dinheiro com crianças dentro de casa. Ô Mila, que bom te ouvir e trazer esse relato, né, de que tem realmente isso, né? A gente que foi criança que não teve, por determinados motivos, acesso a determinadas coisas que a gente queria, né? Ou um sapato novo, ou uma roupa, ou um brinquedo, enfim. Desde um chocolate simples até uma roupa, um fardamento, o que seja. A gente hoje, né, tendo a possibilidade, acaba gastando de forma exacerbada, né? Acaba querendo passar, não querer que eles sintam o que a gente sentiu e acaba dosando um pouco mais a medida, né? Aumentando um pouco mais essa medida e tem que ter cautela, né? Dinheiro é bom, né? Com cautela é melhor ainda, né? Com certeza. O dinheiro não leva desaforo, por acaso, sabe? Então, é muito importante cuidar dele bem e a gente entender que o dinheiro vai acompanhar a gente até o fim do dia, né? Então, até para comer, a gente vai precisar de dinheiro para se enterrar. Eu acho que é bem importante a gente
tratar ele como um amigo, sabe? Tipo, porque se a gente for tangibilizar e trazer o dinheiro, eu falo que o dinheiro é a nossa energia do trabalho materializada. A gente não consegue materializar a energia do nosso trabalho, o tempo, o esforço e dedicação que a gente dá para o nosso trabalho. Então, se a gente olha para o dinheiro e pensa como a energia, esforço dedicado para trabalhar e tal, fica muito mais fácil a gente olhar e falar, poxa, deixa eu cuidar disso daqui bem, porque, na verdade, é a energia do meu tempo. Então, eu acredito muito em olhar para o dinheiro dessa forma, como energia do nosso trabalho materializado. Tá joia, Mila. Muito obrigada pela conversa. Muito bom poder te ouvir e a gente poder até entender juntos, né? Que é bom sempre a gente ter esse equilíbrio. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Ai, muito obrigada pela participação também. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. E o Destaques fica por aqui. Vai cuidar do teu dinheiro, hein? Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.